Os seres humanos passam a maior parte de sua vida em ambientes fechados. Nas últimas décadas, houve um grande aumento de reclamações relacionadas à qualidade do ar em locais fechados nos países desenvolvidos. Estudos apontam que a contaminação do ar nesses ambientes podem ser mais prejudiciais à saúde do que a de grandes centros urbanos. Assim, a problemática da qualidade do ar interior tem despertado o interesse de comunidades científicas e do público em geral. Os sintomas relacionados à qualidade do ar interno são conhecidos como síndromes dos edifícios doentes. Desse modo, tem-se uma pergunta da pesquisa: como elaborar um mecanismo que sirva de barreira contra a entrada dessa poluição dentro dos ambientes fechados e que seja viável? O objetivo geral desse projeto foi o desenvolvimento de um protótipo anti-poluição a ser instalado em uma janela residencial. Os objetivos específicos são identificar os tópicos para os fundamentos bibliográficos, determinar os principais pontos a serem abordados, determinar a metodologia a ser seguida, a fabricação das malhas compósitas por rotofiação, caracterizar as malhas compostas por microscopia eletrônica de varredura, analisar os resultados obtidos, produzir o protótipo da barreira em janelas residenciais. Buscar alternativas para uma melhor qualidade de vida é algo quase que instintivo, e diante do grande aumento da poluição do ar, a criação de janelas antipoluição vem para agregar valor aos ambientes internos onde passamos boa parte de nossas vidas, seja em casa, no escritório, na faculdade ou na escola, tornando esses lugares mais agradáveis para se viver. Tudo isso porque certas coisas não têm preço, têm valor, e saúde não tem preço. As técnicas utilizadas na rotofiação são supervisionadas pelo engenheiro a fim de revisar os programas, analisar os processos e as informações, entender os métodos e as atividades e desenvolver sistemas de controle para fazer um planejamento financeiro e análise de custo mais eficaz. A nanofibra de polímero é o principal material da rotofiação de malhas fibrosas para o uso do filtro do ar. Essa nova tecnologia de estudo de baixo custo e de rápido processo de fabricação está amplamente ligada à engenharia de materiais e suas ciências, já que a mesma tem como principal estudo e área pesquisa de novos materiais e novos usos de materiais já existentes. Poluição é qualquer tipo de alteração, seja química, física ou biológica, que ocorre por fatores humanos e naturais e que prejudicam o meio ambiente, afetando a qualidade do ar, da água e do solo, com consequências negativas para os seres vivos. Portanto, podemos definir a poluição como a transformação de qualquer fator biológico do nosso planeta Terra. Em síntese do trabalho acadêmico, abordaremos a poluição do ar ou poluição atmosférica, no qual a mesma é gerada pelo lançamento de poluentes tóxicos na atmosfera, por exemplo, poeiras industriais, aerosóis, fumaças negras, solventes, ácidos e hidrocarbonetos. Entre as causas da poluição do ar estão excesso de liberação de ácido nitírico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, entre outros, em decorrência da atividade das indústrias, veículos e incineração de lixo. Também podemos citar vulcões, desmatamento e queimadas. É evidente que a qualidade do ar em ambientes internos tem relação direta com a qualidade de vida das pessoas que o frequentam. Para melhorar a qualidade do ar, é muito importante a utilização de filtros. Filtros de ar são compostos normalmente por camadas de tramos muito finas que impedem a passagem de partículas suspensas no ar. Hoje, é viável instalar em ambientes comerciais e residenciais filtros que eram utilizados somente em hospitais, como, por exemplo, os filtros HEPA,
que em inglês significa filtro de alta performance para partículas de ar. Estes filtros possuem eficiência mínima de 99,97% para partículas maiores que 0,3 micrômetros. Por exemplo, a cada 10.000 partículas suspensas no ar, com a espessura de um fio de cabelo cortada 200 vezes, apenas 3 podem passar. Esses filtros são capazes de evitar a propagação de vírus e bactérias pelo ar, e podem ser produzidos de vários materiais. Visando a oportunidade de adequar os meios de produção e sua matéria-prima, há também a oportunidade de os meios fibrosos não tecidos serem um pouco mais viáveis, no qual são feitos de fibras sintéticas, fibra de vidro e papel. Esse trabalho abordou alguns dos principais métodos de fabricação de fibras, como a manufatura aditiva, o eletrospinning e a rotofiação. Cada um difere em diversas maneiras, tais como a morfologia da fibra obtida, a produtividade, as limitações e as vantagens de cada método. Ao comparar os métodos de eletrospinning e rotofiação, alguns pontos apresentam-se comuns. Ambos utilizam soluções e dependem da evaporação do solvente para a criação das fibras. Porém, na rotofiação, há a ausência da necessidade de diferença de potencial, o qual gera um aumento na possibilidade de soluções. Além disso, a rotofiação permite uma alta produtividade de fibra, paradiando o custo. Foram utilizados os reagentes policarbolactona da Sigma, nitrato de prata da Cinti e cloroformo da Merck. A concentração da solução produzida foi 20 gramas por ml, com 10% de peso de aditivo. Essa composição ficou em agitação constante durante 6 horas antes do uso no equipamento de rotofiação. O equipamento utilizado adotou a velocidade constante de 6.500 RPM para a produção das fibras. O parque tecnológico utilizado, além dos reagentes, foram de cortesia da pesquisadora colaboradora da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Para caracterizar as fibras obtidas, foi realizada microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. Como análise dos dados, foi utilizado o software ImageJ para a produção de histogramas. E, em relação ao protótipo virtual, o programa SketchUp 2017 foi utilizado. Para atingir o objetivo desse trabalho, foi realizada uma ampla revisão bibliográfica sobre o tema abordado, selecionando assim os materiais e métodos mais adequados para obter o melhor resultado. Inicialmente, para visualizar onde seria instalado o protótipo, foi realizada uma simulação virtual, fazendo uso do programa 3D para a construção de uma janela standard e a instalação da malha filtrante. Após determinar como seriam as dimensões dessa malha, foi iniciada a produção de fibras, utilizando equipamentos de rotofiação. Entretanto, diversas soluções foram testadas até atingir a concentração ideal. Mas o que seria uma concentração ideal? Seria com a viscosidade perfeita, a qual permite que seja criado um jato alongado e evapore o solvente contido nessa região, criando assim as fibras. Após determinar a concentração ideal, foi produzida uma amostra com a dimensão desejada e morfologicamente com características promissoras para atuar como uma barreira antipoluição, como, por exemplo, a granulometria da malha, a qual permitirá apenas resíduos inferiores a micro passarem entre sua malha filtrante. Como conclusão, esse trabalho permitiu a obtenção de uma malha com potencial para atuar como uma barreira antipoluição. O método selecionado permitirá uma produção em alta escala e baixo custo, fabricando assim um produto acessível a todos. Como sugestão de trabalhos futuros, seria a investigação do potencial filtrante por meio de ensaios in vitro.